Nesta aula vamos resolver com vocês mais uma questão sobre a lei de adição de velocidades. Com essa questão a gente fecha esse primeiro momento de resoluções de questões de lei de composição de velocidades. E a seguir passaremos a explorar o efeito Doppler relativístico. Um pulso luminoso move-se com a velocidade da luz, c, ao longo do eixo y de um sistema de referência S. Portanto, nesse sistema, as componentes da velocidade do pulso são Vx igual a zero, Vy igual a c. Um segundo sistema de referência, S', move-se em relação a S com velocidade v maior do que zero, ao longo do eixo x, conforme mostrado na figura. Então, a gente tem aqui uma representação, uma figura, onde você tem o eixo y e o eixo x do sistema S. Nesse sistema, a luz se propaga com velocidade c na vertical. Então, a componente x, ou seja, Vx, ou o x, como o examinador chama, é igual a zero. Já aqui a gente tem o segundo sistema de referência, que é o sistema S', com eixos y' e x' coincidentes com y e x, respectivamente. O sistema S' move-se com velocidade u igual a v, maior do que zero, como fala aqui na questão. No sistema S', as componentes U'(x) e U'(y) da velocidade do pulso são respectivamente. Pois bem, usando a lei de adição de velocidades, a gente pode escrever que U'(x), a velocidade da luz medida no referencial é S' ao longo do eixo x, que é equivalente ao eixo x', é igual a velocidade da luz medida no referencial S menos a velocidade relativa entre o sistema de referência, tudo isso dividido por 1 menos a velocidade entre o sistema de referência multiplicado pela velocidade da luz ao longo do eixo x, quando medida em S, dividido pelo quadrado da velocidade da luz. Substituindo os dados, o x é igual a zero, menos v, 1 menos v vezes o x. Como o x é zero, esse produto aí dá zero, Então, sobrou só menos v sobre 1, que dá menos v. Então, a velocidade da luz medida ao longo do eixo x no referencial S' é igual a menos v. Já a velocidade da luz medida no referencial S' ao longo do eixo y, equivalente ao eixo y', vai ser igual a o y dividido por γ, que multiplica 1 menos a velocidade relativa multiplicado por o x dividido pelo quadrado da velocidade da luz. Isso daqui, mais uma vez, dá zero, porque o x é igual a zero. Daí a gente tem que v', u', y vai ser igual a u y dividido por γ, certo? Mas lembre que o γ é igual a 1 sobre a raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso daqui, v, ele é menor do que c. v é menor do que c. Como v é menor do que c, v ao quadrado é menor do que c ao quadrado. Então, essa divisão dá menor do que 1. 1 menos um fator menor do que 1 dá menor do que 1. A raiz de um número menor do que 1 dá menor do que 1. Quando eu divido 1 sobre uma coisa menor do que 1, eu aumento, Eu tenho um resultado maior do que 1. Então, o γ ele é maior do que 1, ok? Daí, a gente tem que o y é igual a c sobre γ. Como o γ é maior do que 1, c sobre um número maior do que 1 dá menor do que c. Então, o y é menor do que c. E a nossa solução é menos v e c sobre γ, certo? Menos v e c sobre γ. Então, só poderia ser o item B ou o item D, que é onde consta o x menor do que zero. Já o y é c sobre γ, que é menor do que c. Então, o item B foi eliminado aqui, porque diz que é igual a c. Restou, então, o item D, O y menor do que c. E a resposta correta para esta questão é assim aquela representada no item D. Embora isto não seja cobrado de vocês nesta questão, é interessante notar que, pelo segundo postulado, a velocidade da luz em S' também tem de ser igual a c, certo? Vamos verificar isso. A velocidade da luz em S' vai ser igual a raiz quadrada
de U'X ao quadrado, ou seja, menos V ao quadrado, que dá igual a V ao quadrado, mais U'Y ao quadrado, ou seja, C sobre gama ao quadrado. Ou seja, C ao quadrado. O gama, a gente pode escrever assim, gama é 1 sobre a raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Elevando isso ao quadrado, a gente pode colocar assim, ó, 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Vamos lá, fica V ao quadrado mais C ao quadrado vezes 1 dá C ao quadrado, menos C ao quadrado vezes V ao quadrado sobre C ao quadrado dá V ao quadrado. Então, menos V ao quadrado. Mais V ao quadrado cancela com menos V ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a raiz de C ao quadrado. A velocidade da luz medida em S' dá raiz de C ao quadrado, que é igual a C. Então, a velocidade da luz é a mesma nos dois referenciais. Então, a gente já esperava encontrar essa resposta, porque ela é o conteúdo do segundo postulado, né? O segundo postulado da teoria da relatividade restrita ou especial diz que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os sistemas de referência inerciais, independentemente do estado de movimento da fonte ou do observador. Ok? Então, mais uma questão resolvida e a nossa alternativa correta é o item D. Ficamos por aqui e voltamos na próxima aula para tratar do fenômeno do efeito Doppler relativístico.